Meu genro e os pais dele sempre me olharam com desconfiança, como se eu fosse alguém que não merecia fazer parte do círculo deles. Naquele sábado, o sol brilhava forte sobre São Paulo, e eu já estava a caminho da casa deles, em Alphaville, quando parei para ajudar uma mulher de uns 60 anos, cujo carro tinha parado no acostamento da Marginal Pinheiros. Atrasou tudo. Quando finalmente cheguei, estava suado, com manchas de graxa na camisa e o cheiro de estrada grudado na pele. Fui recebido com olhares que diziam mais do que palavras, desprezo disfarçado de educação. Mas nada poderia me preparar para o que aconteceria depois. A mulher que eu tinha ajudado chegou, e o que ela disse virou aquele jantar de cabeça para baixo. Naquela manhã, o jornal estava amassado entre meus dedos enquanto eu virava para a seção de esportes. As manhãs de sábado haviam ganhado seu próprio ritmo desde que Marta se foi. O café esfriava na caneca azul lascada. O silêncio tomava conta do meu pequeno apartamento no bairro da Muca. Um silêncio conhecido, que só existe quando a solidão já virou hábito. 3 anos desde que Marta partiu, e eu ainda deixava o jornal sobre a mesa exatamente no lugar onde ela costumava se sentar. O telefone tocou de repente, quebrando o sossego como uma navalha atravessando o ar. Alô? Respondi meio surpreso. A voz do outro lado era fria, educada, mas sem calor. Olá, Sr. Donaldo. Aqui é o Ricardo, meu genro. O tipo de homem que se orgulha do aperto de mão firme e do currículo limpo. Ele nunca me ligava. Quando havia comunicação entre nós, ela passava pela minha filha, Raquel, um canal mais seguro, com menos atrito. Está tudo bem, Ricardo? Perguntei. Raquel insistiu que eu ligasse. É sobre o jantar de hoje. É aniversário da minha mãe. Meu estômago se contraiu. Eu havia esquecido, embora Raquel tivesse mencionado há semanas. Ela acha que o senhor deveria vir. A palavra acha soou mais como uma obrigação do que um convite. 7 da noite, no Clube Serra Verde, em Alphaville. Serra Verde. Só o estacionamento custava mais do que minha conta de mercado da semana. O tipo de lugar feito para lembrar os dignos de que são diferentes dos outros. Olhei em volta da minha cozinha, o escorredor de pratos com peças descombinadas, a geladeira antiga zumbindo no canto, a única caneca que eu usava desde que Marta morreu. Que gentileza da Raquel, murmurei. É, bom? Respondeu ele, deixando claro que gentileza não tinha nada a ver com aquilo. O traje é esporte fino. O clube tem padrões. A palavra padrões caiu como um soco leve, mas certeiro. Estarei lá, respondi. Ótimo, às 7 em ponto. Eles não seguram reserva. E desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, segurando o telefone, ouvindo o tom contínuo. Lá fora, um cortador de grama começou a roncar, e o som familiar de motor velho me pareceu quase reconfortante. Esporte fino. Olhei para minha camiseta do Corinthians e minha calça de trabalho. As roupas do armário não viam um clube há anos, talvez nunca. Mas Raquel estaria lá, e apesar do tom gelado de Ricardo, o convite era dela. E isso bastava. O café já tinha esfriado. Empurrei a cadeira para trás e me levantei. As pernas reclamaram, como sempre. Ainda dava tempo. Se eu me apressasse, podia comprar algo decente para vestir e um presente digno da ocasião. Meu dinheiro era curto, mas o suficiente para um presente modesto. Marta sempre dizia que o valor não importava, o gesto sim. E era isso, não se tratava de impressionar ninguém. Era estar lá pela minha filha. Peguei as chaves penduradas ao lado da porta. O Toyota Corolla, 2008, me esperava no estacionamento. Fiel companheiro, mesmo com os arranhões e o banco rasgado. O trânsito até o shopping Morumbi estava pesado, mas suportável. Famílias indo e vindo, crianças com balões, casais empurrando carrinhos. Gente normal. Gente que não precisava provar nada. Entrei na loja de departamentos, ofuscado pelo perfume das vitrines. Uma vendedora simpática, de meia idade, se aproximou. Posso ajudar, senhor? Um presente para a mãe do meu genro. Ela ergueu uma sobrancelha levemente curiosa. E qual é o tipo de relação entre vocês? Perguntou perspicaz. Complicada. Respondi sorrindo de canto. Entendo. Ela acenou compreensiva.
E quanto o senhor gostaria de gastar? Uns R$ 300, mais ou menos. Ela me levou até uma prateleira de porta-retratos prateados e lenços de seda. Este é elegante, mas discreto, disse, entregando-me um porta-retrato simples, bonito. Peguei o objeto nas mãos. Pesado, mas sem ostentação. R$ 289. Dolorido, mas justo. Enquanto ela embalava o presente, não consegui evitar lembrar da primeira vez que conheci a família Thompson. Aliás, agora a família Tavares, já que estamos no Brasil. Raquel insistiu num jantar num restaurante italiano no Itaim. Toalhas brancas, garçons de colete, taças de cristal. Marta ainda era viva na época e me ajudou a escolher uma camisa boa, azul, a que eu usava em ocasiões especiais. Lembro do olhar da sogra de Raquel, senhora Sônia Tavares, quando me apresentou. Aquele meio segundo de confusão, seguido de uma recalibração cuidadosa. Ah, o pai da Raquel é mecânico. E o sorriso que não chegava aos olhos. O marido dela, Paulo, apertou minha mão com pressa e desviou o olhar. Raquel tentou salvar a situação. Meu pai conserta carros, mas ele é o tipo de homem que consegue arrumar qualquer coisa. Que prático, respondeu Sônia, e o prático veio com mais veneno do que parecia. A lembrança ainda queimava. A vendedora devolveu o presente, agora cuidadosamente embrulhado com laço dourado. Pronto, senhor, vai causar boa impressão. Espero que sim, respondi, embora soubesse que impressão nenhuma mudaria o que eles pensavam de mim. Saí da loja com a sacola em mãos. Meu reflexo na vitrine mostrou um homem tentando parecer à altura de um mundo que o rejeitava. Mas não era pelos Tavares, era por Raquel. No caminho de volta, o rádio tocava Legião Urbana. O trânsito da Marginal fluía bem, o relógio do painel marcava 14 horas, ainda dava tempo. E foi aí que vi. Um Mercedes prata parado no acostamento, pisca-alerta ligado. O capô aberto. Meu instinto falou mais alto. Pisei no freio e encostei o Toyota logo atrás. O sol já começava a descer no horizonte quando parei atrás do Mercedes prata parado no acostamento da Marginal. O tráfego de fim de tarde rugia ao lado, buzinas, motores e aquele cheiro misto de asfalto quente e gasolina que só São Paulo consegue ter. O carro, um modelo novo, devia custar mais do que meu apartamento inteiro na Muca. O capô estava aberto e uma mulher de cabelos grisalhos, presos num coque elegante, observava o motor como quem encara um enigma indecifrável. Ela usava um blazer azul marinho e uma calça bege de corte impecável, o tipo de roupa que denuncia quem nunca precisou trocar um pneu na vida. Parecia calma, mas o olhar denunciava preocupação. Quando me aproximei, mantive distância, mãos à vista, tentando parecer o mais inofensivo possível. Problemas com o carro? Gritei por cima do barulho da rodovia. Ela olhou para mim por um instante, avaliando. Depois assentiu, com um meio sorriso cauteloso. Sim, ele simplesmente morreu. As luzes acenderam todas de uma vez e o motor parou. A voz dela era pausada, educada, de quem estudou em colégio caro e está acostumada a ser ouvida. Posso dar uma olhada? Perguntei, me aproximando com cuidado. Sou mecânico aposentado, ainda não perdi o vício. Ela hesitou um segundo, talvez pensando se era sensato confiar num estranho de camisa suada e calça manchada de graxa, e estendeu a mão. Laura Whitman, disse num tom firme. Ficaria muito grata se o senhor pudesse ajudar. Apertei a mão dela. Tinha um aperto seguro, de quem já comandou gente, de quem não teme olhar nos olhos. Donaldo, respondi. Pode deixar comigo. Inclinei-me sobre o motor, sentindo o calor subir do bloco como o sopro de um forno. O cheiro de óleo queimado e metal quente enchia o ar. Fiz um exame rápido. Correia arrebentada, bomba d'água travada, sinais clássicos de superaquecimento. Boas e más notícias, anunciei, endireitando o corpo. A bomba d'água se foi, e a correia também. O bom é que acho que consigo improvisar algo para te tirar daqui. Ela olhou o relógio, um Cartier dourado que reluzia sob o sol. Quanto tempo isso levaria? Perguntou tensa. Se tudo cooperar, 1h30. Talvez 2. Laura suspirou. Acho que prefiro sujar um pouco as mãos do que esperar um guincho por 3 horas. Sorri.
Então vamos lá. Voltei até o porta-malas do Corolla e abri minha velha caixa de ferramentas, companheira de décadas de oficina. Chaves inglesas, alicates, fita isolante, até uma correia reserva que eu carregava para caso do acaso. Enquanto eu desmontava as peças, ela ficou encostada no guardrail observando. O sol refletia nos cabelos prateados dela. Era uma mulher bonita, mas não daquela beleza forçada. Havia dignidade nas rugas, força na postura. "O senhor faz isso há muito tempo?" perguntou enquanto eu soltava um parafuso teimoso. "Desde os 16, quase meio século lidando com motores", respondi, secando o suor da testa com o antebraço. "Motores são honestos. Se você entende o problema e trata direito, eles funcionam." Ela riu, um riso curto, elegante. Quase filosófico. "Talvez. Mas é verdade. Motor não mente, gente mente." O vento trouxe cheiro de chuva distante. Eu trabalhava rápido, mas com cuidado. A cada peça removida, o tempo parecia se dilatar. O ruído da cidade virava um pano de fundo distante. "E o senhor estava indo para onde?" ela perguntou. "Jantar de aniversário? Família da minha filha." Respondi, sem entrar em detalhes. "E você?" "Coincidência", disse ela. "Também um jantar de aniversário." Sorri. São Paulo é pequena quando se trata de encrenca. Ela se aproximou um pouco, curiosa com o que eu fazia. "É impressionante como o senhor parece tranquilo." "Tranquilo?" ri. "Eu já vi motor pegar fogo, pneu explodir na estrada, cliente tentar pagar conserto com promessa. Isso aqui é fichinha." Ela observou o movimento das minhas mãos com atenção verdadeira, sem o menor sinal de impaciência. "Meu marido costumava dizer algo parecido", contou num tom mais suave. "A gente só conhece o que domina quando precisa improvisar." Notei o tempo verbal. "Costumava?" perguntei sem querer. "Faleceu há 5 anos. Câncer." Parecia forte, mas os olhos denunciaram o peso da lembrança. "Sinto muito", murmurei. "Obrigada." "E o senhor?" 3 anos desde que perdi minha esposa. O mesmo inimigo." Ela assentiu devagar, e por alguns segundos o som do trânsito pareceu desaparecer. Só o vento e o som metálico das minhas ferramentas. "A vida perde o barulho, mas nunca o eco", disse ela quase para si mesma. Voltei a trabalhar. O suor escorria pelas têmporas, misturado à graxa. As mãos agiam por instinto, como se ainda estivessem na oficina. Fixei a nova correia, ajustei a tensão com cuidado, testei o giro. O motor respondeu com um ronco promissor. "Pronto, vamos ver se esse alemão acorda", anunciei, fechando o capô parcialmente. Ela sorriu. "Se funcionar, vou te considerar meu herói." Girei a chave. O motor do Mercedes pegou de primeira, suave, sem engasgar. O som era música. "Aí está." Desci do carro e fechei o capô. "Só vai precisar trocar a bomba depois. E não esquece de olhar o nível da água de tempos em tempos." Laura parecia realmente impressionada. "Quanto te devo?" perguntou abrindo a bolsa. "Nada." Respondi, já guardando as ferramentas. "Impossível. O senhor ficou aqui quase 2 horas. E daí? Amanhã pode ser eu precisando de ajuda." Ela hesitou, a carteira ainda aberta, depois guardou o dinheiro com um gesto resignado. "Então me deixa pelo menos o seu número", sorriu. "Para agradecer depois? Ou para me salvar de outro Mercedes?" Peguei o celular, um velho Motorola com a tela trincada. "Pode anotar, 11 9 Y702." Ela digitou e me ligou na hora. O toque do meu celular foi um forró antigo. "Agora o senhor está no meu contato", disse. "Donaldo, o anjo da marginal." Ri, meio sem graça. "Prefiro só Donaldo mesmo." Ficamos parados por um instante, com o barulho dos carros passando como um rio de aço e vento. "O senhor é uma exceção", disse ela com sinceridade. "Um homem que ajuda sem querer nada em troca. Isso anda raro. A vida já me ajudou muito também. Só tô retribuindo." Ela assentiu. "Espero cruzar contigo de novo, Donaldo." "São Paulo é menor do que parece", respondi. "Vai com Deus, dona Laura." Ela entrou no Mercedes, acenou e se afastou no fluxo de carros. Eu fiquei ali, assistindo os faróis se misturarem ao entardecer, até que o último vestígio do prata desapareceu.
Quando entrei no Corolla, o relógio marcava 18h40. Eu estava atrasado, muito atrasado. O presente no banco do passageiro parecia um lembrete silencioso. Você se meteu de novo por causa de um motor. Suspirei, dei partida e entrei na rodovia Castelo Branco, rumo a Alphaville. O céu já se tingia de tons avermelhados quando entrei na rodovia Castelo Branco. O relógio no painel do Corolla marcava 19h20. O jantar começaria às 7, e eu ainda estava a 20 minutos de Alphaville. Suspirei fundo, liguei o rádio e deixei que a voz de Elis Regina me fizesse companhia. O cheiro de graxa nas mãos misturava-se ao perfume barato do aromatizador pendurado no retrovisor. Era o cheiro da minha vida, simples, honesta, sem verniz. O trânsito fluía bem, e mesmo atrasado, eu dirigia tranquilo. Algo naquela tarde havia me deixado leve. A conversa com Laura, o brilho sincero de gratidão nos olhos dela, me lembraram que ainda existia gente boa. Mas conforme as placas indicavam, Alphaville, 5 km ou, a leveza começou a dar lugar à tensão. Eu sabia o que me esperava. O olhar frio de Sônia Tavares, os comentários passivo-agressivos de Paulo, o sorriso condescendente de Ricardo. Aquele tipo de reunião onde cada palavra é uma competição silenciosa por status. Passei o portão do condomínio, onde um segurança uniformizado me olhou como se eu tivesse errado o endereço. Boa noite, senhor. Visitando qual casa? Tavares, Rua das Palmeiras, número 45. Um momento. Ele ligou para confirmar. Quando liberou, o olhar ainda trazia dúvida. Pode entrar, mas o estacionamento de visitantes é do lado esquerdo. A rua era um desfile de casas de revista. Fachadas de vidro, jardins iluminados, portões automáticos. Me senti como um intruso num museu de porcelanas. Estacionei o Corolla entre um BMW e um Volvo, dois gigantes reluzentes. O meu parecia um cachorro vira-lata entre leões. Peguei o presente, ajeitei a camisa o melhor que pude e caminhei até a porta. A campainha tocou uma melodia clássica. Vivaldi, talvez? O som soou caro. A porta se abriu e lá estava Sônia, com um vestido prateado e colar de pérolas. O sorriso dela durou o tempo exato para se transformar em decepção. Donaldo? Disse, como quem identifica uma mancha no tapete. Boa noite, dona Sônia. Feliz aniversário. Entreguei o presente. Ela pegou o pacote com a ponta dos dedos, como se fosse perigoso. Você está atrasado. Sim, eu sei. Tive um imprevisto. Parei para ajudar uma senhora com o carro quebrado. Ah! Ela levantou as sobrancelhas. Que nobre. O sarcasmo vinha embrulhado em educação. Ricardo, chamou virando-se para dentro. Seu convidado chegou. Meu genro apareceu, impecável como sempre, terno ajustado, sapato brilhando, sorriso de plástico. Boa noite, Donaldo. A voz dele era cortês, mas vazia. A festa já começou. Atrás dele ouvi risadas, o tilintar de taças. Entrei e o contraste me acertou em cheio. O piso de mármore refletia as luzes do lustre de cristal. Quadros caros nas paredes, música ambiente, perfume francês misturado ao cheiro de carne assada. Raquel veio do outro lado da sala, linda num vestido azul. Pai, disse e me abraçou sem hesitar. Eu estava preocupada. Estou bem, filha. Só precisei dar uma ajudinha na estrada. Claro que precisou, comentou Paulo, o patriarca, surgindo com uma taça na mão. Sempre o herói, não é? A ironia era nítida. Pai, por favor, murmurou Raquel envergonhada. Não se preocupe, filha. Respondi. Herói não, só um cara que não consegue ver alguém parado no acostamento. Sônia riu baixinho. Que história encantadora. Mas talvez você queira se arrumar um pouco antes de se juntar aos convidados. Estou bem assim, obrigado. Respondi, olhando firme para ela. Paulo pigarreou incomodado. Bom, se quiser ficar, sente-se. Ah, talvez na varanda. Está mais fresco lá fora. Raquel olhou para mim, os olhos implorando para que eu não reagisse. Eu apenas respirei fundo. Onde preferirem. Vim para comemorar, não para causar. Mas a verdade é que a raiva queimava por dentro. Eu estava cansado daquele jogo, de ser julgado pelo carro que dirigia, pela roupa que usava,
pela profissão que tive. Quando me virei para pegar um copo d'água, ouvi o sussurro de uma das convidadas. É o pai da Raquel? Achei que fosse o jardineiro. Engoli seco. Sônia bateu palmas, chamando a atenção de todos. Já que todos estão aqui, ela disse, o olhar pousando em mim como uma faca. Podemos começar. A sala inteira se calou. Donaldo, querido, ela continuou com doçura venenosa. Você não se importaria de acompanhar o jantar depois, não é? É que o traje aqui é esporte fino e... Bem, você entende. Todos olharam para mim. O silêncio era espesso. Raquel estava pálida. Mãe, por favor. Está tudo bem, filha, interrompi, a voz baixa mas firme. Entendo perfeitamente. Mas antes que eu pudesse virar as costas, o som da campainha ecoou de novo. Outro toque de Vivaldi, mais alto dessa vez. Um murmúrio percorreu a sala. Paulo olhou para o relógio. Deve ser a investidora, disse tenso. A senhora Whitman. O nome fez meu coração parar por um instante. Sônia correu até a porta, endireitando o vestido. Quando abriu, o ar da sala mudou. Lá estava ela, Laura Whitman, a mulher do Mercedes. Impecável, segura, com o mesmo blazer azul marinho e um sorriso leve. Boa noite, disse ela, entrando com naturalidade. Espero não estar interrompendo. O tempo pareceu parar. Sônia ficou branca. Ricardo engoliu em seco. Paulo estendeu a mão, nervoso. Senhora Whitman, que prazer imenso. O prazer é meu. Ela olhou ao redor até encontrar meu rosto. E então, o sorriso se alargou. Donaldo, que surpresa maravilhosa! O silêncio que se seguiu foi quase audível. Os convidados se entreolharam, confusos. Que coincidência, disse ela. Foi ele quem consertou meu carro hoje à tarde. Sem ele, eu jamais teria chegado. Sônia gaguejou. Ele... O quê? Laura deu um passo à frente, de forma natural, como se dominasse o ambiente. E dominava. Passei mais de 2 horas no acostamento da Marginal. Donaldo apareceu e, sem hesitar, passou a tarde me ajudando. Recusou qualquer pagamento, um verdadeiro cavalheiro. O rosto de Paulo perdeu toda a cor. Ricardo, que ainda segurava a taça, deixou o vinho escorrer pelo dedo. Laura virou-se para mim. Eu estava justamente dizendo que o mundo precisa de mais pessoas assim, completou, com um brilho de orgulho na voz. O salão, antes barulhento, agora respirava tensão pura. Raquel sorriu pela primeira vez em toda a noite. Um sorriso emocionado. Pai? Murmurou. Laura olhou para os Tavares e disse num tom firme, porém educado. Espero que tenham recebido Donaldo à altura do homem que ele é. Ninguém respondeu. O constrangimento era tão denso que dava para cortar com uma faca. O silêncio que se instalou depois da chegada de Laura era quase físico. A música ambiente parou. As conversas se dissolveram no ar. E até o som do ar-condicionado parecia ter recuado, como se a própria casa entendesse que algo monumental estava prestes a acontecer. Laura avançou pela sala com a elegância tranquila de quem está acostumada a ser observada. O salto dela produzia um som firme, ritmado, que ecoava no mármore como um relógio marcando a contagem regressiva de uma revelação. Sônia, pálida, tentava sorrir. Que coincidência maravilhosa, Sra. Whitman, balbuciou. O Sr. Donaldo é nosso convidado também. Laura virou-se para ela com um olhar sereno, mas afiado. Imagino. Fico feliz em saber que vocês se conhecem. Ele foi, afinal, o motivo de eu estar aqui hoje. Paulo pigarreou, forçando um sorriso que tremia nas bordas. Ah, claro. O destino, não é mesmo? Essas coisas acontecem. Mas Laura não parecia disposta a aliviar o desconforto. De fato. Acontecem, respondeu, e então pousou o olhar em mim. Donaldo, fico sinceramente feliz em te ver novamente. O prazer é meu, Dona Laura, disse tentando manter a calma. Ela sorriu. Um sorriso genuíno, de reconhecimento. Ainda não acredito que o senhor recusou qualquer pagamento. Virou-se para os demais convidados. Esse homem passou quase 3 horas debaixo do sol, consertando meu carro, usando as próprias ferramentas, e ainda assim saiu pedindo desculpas por estar sujo de graxa.
O constrangimento era palpável. Um casal perto da lareira desviou o olhar. Uma senhora de coque engoliu em seco. Foi só um favor, murmurei. Um favor? Ela ergueu as sobrancelhas. Foi um ato de generosidade, e pelo que entendi, ele chegou aqui direto da estrada. Sônia tentou se recompor, a voz trêmula, mas com um verniz de civilidade. Sim, claro, estávamos justamente comentando sobre isso. Laura sorriu de leve, mas havia ferro por trás do sorriso. Comentando o quê, exatamente? Ninguém respondeu. O silêncio ficou mais denso. Então, de algum lugar no fundo da sala, ouviu-se um sussurro nervoso. Disseram que ele, talvez devesse se sentar separado. Laura se virou lentamente para os anfitriões. Separado? Repetiu, cada sílaba carregando um peso preciso. Por quê? Paulo abriu a boca, mas nada saiu. Sônia tentou intervir, a voz quase um sussurro. Foi um mal-entendido? Apenas queríamos que ele se sentisse confortável. Laura deu um pequeno passo à frente e sua presença preencheu o espaço como uma onda. Confortável? Repetiu. Chamam de conforto quando dizem a alguém que ele não é digno de se sentar com os outros? O silêncio foi absoluto. As taças pareciam petrificadas nas mãos das pessoas. Raquel, do meu lado, tinha lágrimas contidas nos olhos. Laura respirou fundo e continuou, num tom calmo, mas que cortava como lâmina. Donaldo chegou atrasado a este jantar porque escolheu ajudar uma mulher que ele nunca tinha visto na vida. Ele se sujou de graxa, arriscou perder o compromisso e, mesmo assim, recusou dinheiro. Vocês sabem quantas pessoas fariam isso hoje em dia? Ninguém ousou responder. Ela deu meia volta, olhando para cada rosto ali. Eu vejo empresários, advogados, investidores. Mas quantos de vocês seriam capazes de parar o carro por um desconhecido na estrada? As palavras caíam como marteladas. Sabe o que é curioso? Ela continuou. Eu vim aqui hoje para conversar sobre investimento. Para conhecer as pessoas por trás do nome Construtora Tavares. Achei que encontraria parceiros de confiança. Fez uma pausa longa. Em vez disso, encontrei um espetáculo de arrogância. O som de um copo quebrando no fundo interrompeu o discurso por um segundo. Ricardo havia deixado o vinho cair no chão, o líquido escorrendo entre as juntas do mármore como uma mancha de vergonha. Senhora Whitman, começou Paulo desesperado. Por favor, entenda. Houve uma confusão. Não tínhamos ideia de que... Laura o interrompeu com um gesto de mão. Não tinham ideia de quê? Que o homem que vocês humilharam é o mesmo que me permitiu chegar aqui? Que o mecânico sujo de graxa era o motivo de eu estar viva e bem neste jantar? O tom dela não era de raiva, era de decepção. E isso doía mais. Eu não escolho parceiros de negócios apenas pelo lucro, prosseguiu. Eu escolho pelo caráter, pelo modo como tratam as pessoas quando acham que ninguém está vendo. Sônia, visivelmente abalada, tentou se justificar. Mantemos certos padrões, apenas isso. Padrões? Laura repetiu quase rindo. Chamam de padrão desprezar alguém por sua aparência? Dizer que ele não é adequado para a mesa? Isso não é padrão, senhora. Isso é falta de humanidade. A tensão na sala era tamanha que até o relógio na parede parecia bater mais devagar. Laura então se virou para mim. Donaldo, o senhor não vai a lugar nenhum. Vai se sentar comigo. E olhando de novo para os anfitriões, ou eu saio agora e levo comigo qualquer possibilidade de negócio. Paulo ficou paralisado. Depois, com voz rouca, forçou um sorriso. Claro. Claro, por favor, fiquem à vontade. Raquel puxou uma cadeira ao meu lado, sorrindo com gratidão. O jantar começou em silêncio. A cada talher que batia no prato, parecia que o som ecoava pelos corredores da mansão como um lembrete do vexame coletivo. Laura manteve uma conversa leve comigo, perguntou da oficina, das histórias de estrada, de como aprendi mecânica com meu pai. Eu respondia sem pressa, ignorando os olhares desconfortáveis ao redor. A certa altura, Paulo tentou retomar o controle. Senhora Whitman, gostaríamos de apresentar a proposta da construtora. Temos um portfólio de expansão em Alphaville 2. Ela levantou a mão. Não é necessário. E pousou o guardanapo sobre o prato. Já tomei minha decisão.
Todos prenderam a respiração. Como assim? Sônia perguntou, a voz trêmula. Laura se recostou na cadeira, o olhar firme. Trabalhei 30 anos avaliando empresas. Aprendi que números são apenas metade da história. A outra metade é caráter. E hoje, infelizmente, vocês me mostraram tudo o que eu precisava ver. Paulo ficou imóvel, o garfo suspenso no ar. Então, quer dizer que não vou investir, completou Laura, calma. Prefiro aplicar meu dinheiro em gente que sabe o valor de um ato de bondade. O golpe foi mortal. Sônia deixou escapar um som abafado, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ricardo baixou a cabeça. Raquel, por outro lado, sorriu discretamente. Não de vingança, mas de alívio. Laura levantou-se e eu a acompanhei. Obrigada pelo jantar, disse ela sem ironia. Espero que essa noite ensine algo a todos nós. Nos dirigimos à porta sob o olhar silencioso de todos. Antes de sair, Laura olhou para trás uma última vez. O caráter é como o motor de um carro, disse. Pode ter a carroceria mais bonita do mundo, mas sem o motor certo não vai a lugar algum. A porta se fechou atrás de nós com um clique suave, mas o som ecoou como um veredito. Lá fora, o ar fresco da noite parecia outro. Eu respirei fundo, como se estivesse saindo de uma caverna. Obrigado, Dona Laura, disse. Por tudo. Eu só fiz o que era certo, Donaldo. Sorriu. E, sinceramente, depois dessa noite, estou precisando de um jantar decente. Ri. Conheço um lugar bom e barato, com comida de verdade. Então é para lá que vamos, respondeu ela, pegando as chaves do Mercedes. Enquanto nos afastávamos da mansão dos Tavares, as luzes caras da fachada pareciam mais frias do que nunca. A estrada parecia mais escura do que antes, mas o ar estava limpo, livre da falsidade sufocante que pairava sobre a casa dos Tavares. A cada quilômetro que o Mercedes percorria, eu sentia o peso do constrangimento se dissipar. Laura dirigia em silêncio, as mãos firmes no volante, o olhar sereno refletido pelo painel. Depois de alguns minutos, ela quebrou o silêncio com naturalidade. Sempre me impressiona como certas pessoas acreditam que educação e dinheiro são a mesma coisa. Soltei uma risada curta. No mundo deles, caráter é só mais um acessório. Ela me lançou um olhar de lado, divertido, mas com um fundo de melancolia. Eu vivi tempo o bastante para saber que o dinheiro apenas amplifica o que a pessoa já é. Se ela é generosa, fica mais generosa. Se é arrogante, vira um tirano. As luzes da cidade voltavam a aparecer quando entramos em Osasco. As ruas cheias de gente, bares lotados, cheiro de pastel e churrasquinho no ar. Parecia outro planeta comparado àquele condomínio. Gosta de steakhouse? Perguntei. Conheço uma que serve carne boa e não cobra por sorriso. Isso é tudo o que eu quero hoje, respondeu sorrindo. Um lugar onde as pessoas sejam de verdade. Paramos no Miller's Steakhouse, um restaurante de esquina, com letreiro antigo e garçons que chamavam os clientes de meu rei e minha rainha. O cheiro de carne grelhada se misturava ao som de risadas. Sentamos num canto, num daqueles sofás de couro já gasto. Pedi 2 filés à parmegiana e uma garrafa de vinho nacional. Não é francês, brinquei, mas é honesto. E honestidade é o que mais vale, respondeu ela, com aquele sorriso que fazia as rugas ao redor dos olhos parecerem histórias, não marcas do tempo. Por um tempo, falamos de coisas simples. Do trânsito de São Paulo, das praias do litoral, de futebol. Ela era corintiana, o que me fez rir. Mas então, a conversa ficou mais profunda. Donaldo, disse ela com a voz baixa, como quem escolhe cada palavra. O que faz alguém continuar acreditando nas pessoas depois de tanto ver o contrário? Demorei para responder. Olhei o copo de vinho, as bolhas se formando no líquido escuro. Acho que é teimosia. Ou talvez esperança. Quando a Marta, minha esposa, morreu, eu achei que tinha perdido tudo. Passei meses consertando carros só para não pensar. Mas um dia, uma senhora me disse: "Você tem mãos que salvam." Isso ficou comigo. Ela me ouviu com atenção genuína, sem pressa. "Que coisa linda de se dizer", respondeu. "Mãos que salvam." Mas o engraçado é que eu nunca achei que fosse nada demais. Eu só faço o que posso.
Um carro parado na estrada, uma pessoa precisando de ajuda. Dei de ombros. Não custa tanto assim ser decente. Laura se recostou no banco, olhando para o teto do restaurante. O problema é que o mundo se acostumou a medir valor em cifras, não em atitudes. Hoje, ser decente virou ato de coragem. Houve um instante de silêncio confortável, o tipo de pausa que só existe entre pessoas que se entendem. E você? Perguntei. Como alguém com tanto dinheiro ainda se importa com essas coisas? Ela riu, um som leve, sincero. Talvez porque eu tenha começado sem nada. Meus pais moravam numa casa pequena em Campinas. Eu estudava à luz de vela. Aprendi cedo que respeito não se compra. E o seu marido? Perguntei cauteloso. O olhar dela suavizou. Luiz era o melhor homem que já conheci. Morreu de câncer há 6 anos. Eu segui tocando a empresa, mas nunca mais encontrei alguém que me lembrasse o porquê de tudo isso. Até hoje. Ela me olhou de um jeito que me pegou desprevenido, não romântico, mas humano. Um olhar de reconhecimento, como se dissesse: você entende. O garçom trouxe as sobremesas, pudim de leite para mim, brownie para ela. Ela riu quando percebeu que eu comia devagar, saboreando cada colherada. Sabe, Donaldo, disse, você me lembrou hoje que caráter ainda é possível. E que às vezes o universo dá um jeito de cruzar as pessoas certas na hora certa. A vida tem esse senso de humor estranho, respondi. Nunca pensei que um alternador quebrado fosse me levar para um jantar desses. Ela gargalhou. Pois é. E pensar que se eu tivesse chamado o seguro, teria perdido uma das melhores conversas da minha vida. A noite foi passando devagar, falamos de tudo. Dos filhos, das lembranças, dos planos. A sensação era de reencontrar uma parte esquecida da própria alma. Quando saímos, a rua estava quase deserta. O ar fresco da madrugada trazia cheiro de chuva distante. Quer que eu te leve em casa? Perguntou ela. Não precisa. O meu Corolla ainda dá conta. Sorri. E agora tenho o alternador funcionando perfeitamente. Ela sorriu, balançando a cabeça. Ainda assim, vou atrás de você. Preciso garantir que o herói da estrada chegue bem. Dirigimos em silêncio pelas avenidas iluminadas. A cidade dormia, mas parecia nos observar. Quando paramos em frente ao meu prédio, ela desligou o motor, mas não saiu. Donaldo, disse com voz suave. Aqui está meu número pessoal, não o da empresa, o meu mesmo. Me liga quando quiser conversar. Anotei e prometi. Vai se arrepender. Eu falo demais. Então estamos quites. Eu escuto demais. Nos despedimos com um aperto de mão firme, quase cúmplice. Quando ela partiu, o ronco do motor do Mercedes soou como um lembrete de que a vida, às vezes, ainda tem finais justos. Subi para o meu apartamento simples, onde a luz amarelada da cozinha me esperava como um abraço. Abri a janela. A brisa da madrugada entrou, leve, cheirando a chuva. O celular vibrou. Uma mensagem. Obrigada por me lembrar que ainda existem pessoas boas. Boa noite, Donaldo? Sorri, digitando de volta. Boa noite, Laura. Obrigado por ver valor onde outros só viram aparência. Deitei-me sem ligar a TV, sem o peso do dia. Pela primeira vez em anos, adormeci com a sensação de que o mundo, apesar de tudo, ainda podia fazer sentido.